Dando continuidade ao à minha história. Então, no último vídeo, né, eu parei aonde ele me bateu pela última vez. Quando eu falo bateu, que eu tô referindo, assim, eu não tô falando que ele me espancou, não. Em nenhum momento ele me espancou, não. Igual da outra vez que ele, quando a minha menina era pequena ainda, que ele me chutou, ele assim, ele foi uma ira, uma forma uma ira dele, que ele me começou a me chutar e dar soco em mim, mas não assim, vou dizer assim, batendo mesmo. Porque se ele me bate mesmo por vontade, ele me matava. Porque ele é uma pessoa muito forte, né? Homem já sempre, quase todos, muito mais forte que mulher, né? E ele é uma pessoa muito forte. Mas então, voltando, aí a gente continuou casados, continuamos com brigas e brigas. Gente, eu nunca traí ele. Ele, até onde que eu sei, também nunca me traiu. Só que a gente brigava demais, demais. Em 2016 foi quando eu comecei a ter acesso com a internet. E foi aí que eu comecei a abrir os meus olhos, ter outra visão da minha vida. Eu comecei a. Um dos primeiros vídeos que começou a abrir os meus olhos foi da Beth Russo. Eu não sei se você já conhece, mas se não conhece, procura Beth Russo. Ela é uma pessoa muito boa. E, e comecei dali, eu comecei a ver outros vídeos, né? E comecei a, a me ver de uma outra forma. Então eu comecei a me ver que eu não queria aquilo para minha vida. Eu não queria passar o resto da minha vida. Deixa eu tirar meu óculos aqui, eu não preciso estar lendo aqui de óculos. Eu não precisava, eu não queria mais passar o resto da minha vida em um casamento onde só tinha brigas, brigas e a forma como ele tratava, né, a nossa filha. E aí, chegou num ponto, sim, a gente foi chegando num ponto que ele. Eu não sei se ele começou a cismar de mim. Ele começou a falar assim que, como a nossa casa era na beirinha da rua, assim, ele começou a achar que alguém iria entrar dentro da nossa casa para assaltar a gente. Assim, meio paranoica dele. Tá certo, é beira de rua, é perigoso, né? Mas ele começou, aí ele tinha um 38, ele deixava aquele 38 em qualquer lugar. Aí a gente separou de cama. Na verdade, a gente separou de cama desde quando eu engravidei, que ele tinha muito. Eu não sei como. Eu não sei se. Eu não sei, pulava de noite assim, né? Dormindo, eu tinha medo dele machucar minha barriga. E dali depois acabou mesmo, e nosso casamento foi acabando mesmo. Então ele passou a dormir na sala. Colocava o colchão e dormia na sala. E ali ele começava, ele botava o revólver, essa 38 debaixo do colchão dele. Ele começou a colocar facas, ele colocava, tinha um espeto de churrasco, ele colocava aquele espeto debaixo do colchão dele, assim, que o colchão dele fazia, colocava a cabeceira mais alta, nem colocava ele debaixo assim, ou colocava do lado ali assim. E aquilo começou assim, me dar medo, porque eu falava pra ele assim, que não precisava daquilo, que era perigoso. É você falar assim, que se alguém chegar aqui e matar, alguém pode vir assaltar a nossa casa. E aí, tanto eu como a minha filha, a gente começou a ficar com medo, por quê? A gente poderia acordar de noite, ir na cozinha, tomar uma água, e ele poderia, não talvez por covardia, nem talvez sim com essa intenção, mas ele poderia, naquele momento ali, ele poderia achar que era um ladrão que estava entrando de casa, às vezes a pessoa está dormindo, se acorda no susto, né? Ele poderia matar uma de nós. E foi assim. Depois, ele não gostava que eu cortasse meu cabelo de jeito nenhum. E eu fui e cortei meu cabelo curtinho. Curtinho mesmo. Por que eu cortei meu cabelo curtinho? Porque eu alisava. Ah, outra coisa. Tudo ele botava defeito. Eu colocava um tipo de roupa, ele botava defeito. Eu falava, de que jeito que você gosta então, eu gosto. Isso é desde sempre também. Aí eu colocava aquela roupa, ele não achava que estava bom. Colocava outra, ele botava defeito. O meu cabelo era a mesma coisa. Ah, meu cabelo estava de um jeito, ele botava defeito. De outro jeito, ele botava defeito.
Eu ia no salão, quando chegava de lá, ele virava o bicho. É porque você gastou dinheiro no salão, seu cabelo voltou pior do que foi. Era assim, ele sempre botava defeito em tudo. E aí eu decidi, depois eu fazia a progressiva, e eu decidi voltar com o meu cabelo cacheado, natural dele. Aí eu cortei, eu fui no salão e falei com a moça assim, corta meu cabelo, corta, tira tudo que tiver liso nele. Aí cortou, ficou curtinho mesmo, o cabelo ficou curtinho, mas curtinho mesmo. Ele já cresceu, meu cabelo já cresceu, cortei ele de novo, curtinho novamente. Hoje em dia eu faço o que eu quiser com o meu cabelo. Eu cortei. Ele não falou um A, que aí o nosso casamento já tava bem pior mesmo. Ele não falou um A, mas eu sabia que ele não ia gostar. Mas eu cortei. Passou. Aí um dia, a gente trabalhando na fábrica de gesso, um dos meus irmãos me liga e conversando comigo, falou que eu tinha postado uma foto, né, no Facebook, e ele falou comigo assim, nossa, Rosa, você tá linda, seu cabelo tá lindo, falou assim, tá lindo. Não sei como que o Austin, que a gente chamava de Austin, ele chamava de Austin, né? Não sei como que o Austin não te largou quando você cortou o cabelo assim. Aí, quando a gente terminou de conversar, eu fui e falei pra ele, que quando eu falei assim com ele assim, o Josaí, que nós chamamos Josaí, meu irmão, o Josaí, gente, eu não consigo deixar de falar o nome das pessoas. O Josaí falou isso, que você poderia cortar o cabelo. Gente, quando eu falei isso, sim, ele não esperou falar que ele falou que eu tava bonita, nada disso não. É porque ele tava assim, por aqui, sabe, de vontade, né, de falar, e ele não falava. Ele falou assim, já que o seu irmão te escrachou, entendeu? Ele não deu tempo de eu falar. Aí ele falou assim, já que o seu irmão te escrachou, eu vou falar o que eu penso. Gente, pensa em um homem que me colocou nem tapete para cachorro dormir na rua. Acho que seria mais elogiado. Ele, assim, mas ele falou tanto. Ele falou assim que eu tava ridícula. Que ele não me ofendeu assim de eu me ofender minha moral, não, né? Mas assim, ele me colocou feia, horrorosa. Ele disse que eu tava horrorosa, que se alguém falasse que eu tava bonita, era porque tava abusando da minha cara, que eu tava ridícula, eu tava horrível, que quando eu colocava vestido longo, eu sou alta não, né? Eu tenho 1,64, né? Eu não sou tão alta. Mas assim, eu sempre gostei muito de vestido longo. E eu parei de usar vestido longo porque ele também não botava defeito. Na verdade, ele botava defeito em tudo. Aí eu falava assim, aí ele falou que eu tava ridícula, que eu parecia, eu nem vou falar o quê, porque é meio, pode causar problema aqui, vou falar que ele quis dizer que eu era. Eu sei, gente, ele me colocou, mas ele me rebaixou, Aí, eu só chorava, eu chorava. Eu respirei. Eu levei o dedo assim, ó, na cara dele. E eu falei assim, a partir de hoje, eu não sou mais a sua mulher. A partir de hoje, tudo o que você falar para me colocar para baixo não vai me atingir. Mas eu falei com a ira. Eu não falei calma, como eu tô falando, não. Eu falei assim, devagar, mas com o dedo na cara dele, e eu falei com ira. Você não vai. Nada que vier de você vai me humilhar mais. Você não vai fazer mais eu chorar. Você não vai fazer mais eu sofrer. Eu fui falando isso com ele assim. E ali parou nossa briga. Uma semana depois, ele veio me procurar. Pra sexo, né? Ele veio me procurar. Aí eu falei pra ele assim, você tá lembrado que eu disse pra você que a partir daquele momento lá no gesso, eu não era mais sua mulher? Eu não sou mais sua mulher. E aí o nosso casamento acabou. Então ali ele também não me procurou mais. Ele não me procurou. Nem eu procurei ele, e nem ele me procurou.
Aí a gente foi vivendo dentro de casa com mais brigas e brigas e brigas e brigas. Ele não me agredia mais, só que tudo foi diminuindo. Na verdade, assim, no começo foi mais briga, mas depois foi caindo, porque aí eu já enfrentava ele. Eu já não me rebaixava mais. Quando ele começava a querer me ofender, ou eu já cortava, eu já tinha um tom diferente para falar com ele, ou eu ou eu nem ligava, deixava ele falar sozinho. E assim eu fui fazendo. Só que chegou no ponto que aí a minha filha, nossa, assim, ele, igual eu te falei, ele humilhava muito. Eles tinham um jeito, ele, a irmã dele, eles tinham uma forma que falavam, assim, rebaixando a gente, colocando a gente para baixo. Eu não sei se é pela cor. Eu só sei que colocava a gente lá embaixo. Até que um dia eu falei assim com minha filha: filha, eu já sabia que a gente ia sair de casa, se eu saísse de casa, que ela viria comigo. Mas mesmo assim eu disse para ela. Eu falei: minha filha, olha, eu pretendo ir embora daqui. Eu não vou obrigar você a ir comigo. Você tá livre. Deixa eu ver aqui. Nossa, já é 11 minutos? Gente, já tem 11 minutos que eu tô falando, meu vídeo vai ficar muito longo. Eu falo demais. Então eu fiz essa proposta para ela, eu falei para ela assim que eu não ia obrigar ela a sair comigo, que a gente fosse, se eu fosse sair de casa, eu ia sair sem nada financeiramente, então a nossa vida poderia ser muito difícil, ia ser muito complicado. Mesmo assim ela topou. Na época minha filha tinha 12 anos e ela falou que não, que ela vinha comigo, para onde eu fosse ela ia junto. Então isso me deu mais força, porque sinceramente para vocês, eu disse para ela assim que se ela não quisesse sair comigo, mas a porta estaria aberta, aonde eu estivesse, ela podia ir na hora que ela quisesse. Mas é igual eu tô falando, eu também tinha certeza, mas também que ela ia comigo, mas eu também tinha certeza de uma coisa, que eu não ia ficar presa por filho. E eu não tava, eu sabia o quanto que aquilo estava fazendo mal, tanto para mim quanto para ela. Quando eu falava com a minha família que eu tava com intenção de separar, todo mundo dava contra. Porque para lá eu deixei, lá tinha a nossa casa, que a gente não pagava aluguel, né? É a herança da mãe dele, mas a gente não pagava aluguel. A gente não pagava aluguel, lá era grande, tem espaço, lá tem espaço à vontade, a casa lá é grande, lá é tudo, né? A situação era bem melhor do que para onde eu estaria indo sem nada. E foi assim, eu consegui me aposentar com 50 anos, peguei meu tempo de roça, com meu tempo de contribuição, e eu paguei 10 anos adiantado, que aí o meu cunhado, meu ex-cunhado, que é o irmão dele, e a minha ex-sogra, eles me deram, me emprestaram dinheiro. Na época deu 10 mil, uns quebrados, quase 11 mil. Eu paguei, eu consegui me aposentar. E foi então com o meu, eu sabia que pelo menos eu tinha o dinheiro do aposento, né? E eu decidi sair. E eu saí. Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu já vou contar pra vocês como foi o dia da minha mudança, o dia que eu saí de casa. E não é fácil, tá? Não é fácil, mas eu saí. E agora vou parar por aqui, porque já tá com 12 minutos, alguma coisa. E até o próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus.